Sabe quando você sente que está fazendo o possível, mas mesmo assim parece que algo dentro de você está sempre cansado? Eu aprendi a cuidar de todo mundo, só esqueci de aprender a cuidar de mim. Essa frase eu escutei esses dias e ficou ecoando, porque é exatamente isso que muita gente vive: exigência demais, paciência de menos e zero acolhimento. A verdade é que ninguém ensina a gente a se escutar, ser gentil quando erramos ou a nos abraçar quando as emoções apertam. Mas é justamente aí que a vida muda, no momento que você decide se acolher, não como fraqueza, mas como força. Olá, prazer. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, pois nesse canal eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. Vamos lá para mais um vídeo. É muito importante a gente reconhecer o que sentimos sem julgamento num primeiro momento. Pelo menos num primeiro momento. Só entender o que está passando aqui dentro e reconhecer exatamente, ou mais próximo do exato, né? O que a gente está sentindo, quais os sentimentos que estão vindo à tona naquele momento, por que que esses sentimentos estão ali, o que fez esses sentimentos aflorarem, porque as consequências desses sentimentos serão as mais variadas, mas dependendo das suas reações, essas consequências terão diferentes resultados. Quando a gente não se entende, não se acolhe e não se cuida, geralmente são consequências negativas. Por isso é muito importante se entender, em primeiro lugar, perceber, entender quais são esses sentimentos, o motivo deles estarem ali e acolher eles dentro de você, acolher isso de uma forma boa, positiva, para que essas consequências não sejam tão negativas. Às vezes a gente não consegue transformar isso em algo positivo, mas se ainda assim for negativo, que seja na menor intensidade possível. Coloque aqui nos comentários qual sentimento você costuma ignorar sem perceber, na maioria das vezes. Entenda que sentir não é falhar. Porque você sente não quer dizer que você é mais fraca ou que você falhou. Só quer dizer que você é um ser humano. Todos os seres humanos sentem. Pelo menos os seres humanos normais, né? Então, ser humano quer dizer sentir também. Muitas pessoas acreditam que ter emoções intensas significa falta de controle. E pode até ser falta de controle quando você não entende essas emoções, quando você não se entende e não sabe quais são os seus limites. Você não sabe o que pode acontecer se essas emoções virem à tona. Mas quando você começa a se entender, se olhar, desenvolver a sensibilidade de prever quando essas coisas vão acontecer na sua vida, quando esses sentimentos, emoções ou coisas desse tipo vão aflorar na sua vida, quando você tem essa autopercepção, você consegue controlar isso melhor. Você tem um controle maior da sua vida, porque você sabe que tal situação vai desenvolver o gatilho tal e vai aflorar o sentimento ou a emoção tal. E com isso, você pode chegar até as consequências tais. Então você pode prever muitas coisas, muitos acontecimentos da sua vida só em se conhecer. Mas quando a gente não tem esse autocontrole, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente de repente pode explodir, pode vir uma raiva, uma ira, né, quais são as consequências disso, né. Então, pessoas que não se olham e não se entende, são pessoas mais perigosas muitas vezes, são mais voláteis, né, são pessoas com mais vulnerabilidades. E isso é uma fraqueza. Às vezes você se torna mais forte só em se conhecer, porque você já sabe quais são as suas vulnerabilidades, você já sabe quais são as suas fraquezas, e você pode ir minimizando isso através do fortalecimento das coisas boas que você tem em você. É importante também a gente ter os autodiálogos, né. O que que é isso? É você conversar consigo mesmo para você se entender. Eu até vi um vídeo esses dias de um psicólogo falando disso, né, falando que é uma forma da gente fazer uma autoterapia muitas vezes, eh, conversar, porque às vezes é um jeito da gente se entender. Por exemplo, a gente conversando com nós é como se o nosso cérebro estivesse nos trazendo soluções, né, ou caminhos, e quando a gente
coloca isso para fora, quando a gente coloca quando a gente fala sobre isso, é como se a gente conseguisse assimilar melhor essas opções, pensar melhor sobre isso, né. Então é até uma coisa, assim, do conhecimento, né, de profissionais da área da saúde mental. E não é uma pessoa louca quem faz isso, né. Claro que tem pessoas que estão descontroladas e conversam sozinha e tudo, né, tem ali um nível de loucura, mas nem todos os níveis são loucura. Às vezes é só um diálogo para esclarecer melhor os acontecimentos e as possibilidades. Então, olhe se não é uma coisa boa para você isso, né. Muitas vezes você ficar num momento só, em silêncio, e de repente vir aquelas ideias e você começar a conversar sobre as possibilidades. Eu falo muito sobre isso, né, eu tenho esses diálogos comigo, né. Claro que eu não me considero uma pessoa muito normal, mas eu ainda estou aí num nível de loucura controlada, então eu aceito, né, esse meu diálogo comigo mesmo nesses momentos. E é importante, muitas vezes, a gente colocar para fora, porque às vezes fica tudo tão misturado dentro da nossa cabeça que a gente não consegue visualizar corretamente. E quando a gente coloca isso para fora na forma de narração, às vezes fica mais claro, né, a gente consegue entender melhor as situações, as opções, enfim, né, os pensamentos. Também entender que pausa não é preguiça. Tem momentos que a gente precisa pausar, a gente precisa parar e a gente precisa simplesmente existir, né, descansar. A gente precisa desses momentos de descanso para recarregar as nossas energias, então a gente precisa de pausa. E às vezes essas pausas podem ser durante o dia, né, se a gente está com um dia muito carregado, um dia muito pesado, difícil, a gente vai precisar fazer uma, 2, 3 pausas ali durante o dia, né, para se recarregar, se reconectar, conseguir, né, se alinhar melhor. Ou às vezes a gente precisa de pausas durante a semana, e para isso existem os fins de semanas, né, para dar uma aliviada ali no cansaço. Então, né, às vezes a gente tem um domingo para descansar, o sábado, então tire esse dia para realmente, descansar ou fazer coisas que aliviem o seu estresse, porque tem gente que não é parado que vai descansar, né, tem gente que, por exemplo, gosta, sei lá, de plantar, né, de regar o jardim, de cultivar uma horta, e isso é um momento, né, de descanso, de aliviar estresse. Então, né, entenda que esses momentos de pausa e de descanso, você tem que fazer aquilo que vai te recarregar energeticamente. Às vezes a tua recarga pode ser nessa forma, né, fazendo uma coisa, né, que vá aliviar o pensamento, deixar o teu corpo mais leve, ou simplesmente descansar. No meu caso, para mim, a pausa tem que ser eu parada, eu deitada, ou eu sentada, eu descansando, assistindo uma coisa, mas assim, o meu corpo em estado estático, né, sem movimentação, né. A minha cabeça pode pensar, os meus olhos, né, podem enxergar, tranquilo, mas, o meu corpo ali tem que estar realmente em pausa. Mas tem gente que não, né, eu conheço muitas pessoas que o descanso dessas pessoas é estar ali mexendo na plantinha, é estar fazendo um artesanato, né, tem gente que faz ali o crochê, o tricô, ou coisas assim, né, tem homens ali na marcenaria, né, consertando coisa na casa, e isso é o descanso da pessoa. Então, autoconhecimento, né. Então, se entender e perceber o que é o seu descanso, a sua forma de recarregar a energia, porque no fundo é isso que você precisa, é recarregar a sua energia, seja lá como for a sua forma de recarga. Reconhecer e respeitar os seus limites antes que eles se imponham. É muito importante, porque se você não entende quais são os seus limites, você vai além deles, você se esgota, você se acaba e você fica doente. E para mim a pior consequência de toda é a doença, seja ela física ou mental, né. Chegar ao nível de adoecer, para mim é o extremo, e eu trabalho muito nesse canal para que você se reconheça e se entenda antes desse extremo, porque para mim isso é o extremo, né, uma pessoa doente é horrível, assim, eu não gosto de estar doente, não gosto de ver as pessoas doentes, eu fico mal com isso, então eu trabalho, assim, incansavelmente para que as pessoas não cheguem a esse nível, né, não cheguem a esse nível extremo que é a doença. Então, assim, se reconheça também, se entenda também e respeite o seu limite. Entenda que você está, às vezes ali, né, no extremo do seu extremo. E ali você precisa tirar um momento ali para descansar, para se recarregar, para, né, fazer o seu, sei lá, o seu crochê, cuidar da sua horta ou andar de bicicleta, né, tem gente que a forma de se recarregar é fazer uma trilha, não sei, né, cada um tem o seu jeito, né, de fazer esse processo. Então,
descubra qual é o seu, se entenda, né, e saiba qual é o seu limite para não chegar nele, né, para não chegar no seu limite, para não ultrapassar esse limite e ficar doente. E entenda que quando você se trata com respeito, suas relações melhoram. Porque quando você se impõe, quando você se cuida e se respeita, as pessoas automaticamente vão fazer isso também. Porque você está passando essa mensagem, né, essa mensagem para os outros: "Não, eu sou uma pessoa empoderada, eu me cuido, eu sou uma pessoa responsável e eu trato os outros com respeito, eu me trato com respeito, eu trato os outros com respeito e eu quero o mesmo tratamento". Então, automaticamente, as pessoas já devolvem esse tratamento no mesmo nível. E se alguma, porventura, não faz isso, trata com respeito, você se impõe, logo essa pessoa se afasta. Por quê? Porque as pessoas gostam de machucar pessoas frágeis. E quando você não se cuida, quando você não se respeita, você automaticamente já é uma pessoa mais frágil, você já está mais fragilizada, porque se você é desse jeito, é porque você tem aí alguma coisa que está travada na sua vida e que está fazendo você ter, no mínimo, uma autoestima baixa para que você tenha esse tratamento consigo mesma. E aí, as pessoas acham que você é chão, podem passar por cima de você, te pisotear à vontade e que tá tudo certo, porque você não dá bola, você não liga, você não reclama, né. Então, entenda que quando você não se respeita, você dá o direito de os outros não te respeitarem também, mesmo que de forma indireta. Então, se você quer o respeito, a consideração dos outros, comece por você consigo mesmo. E essa mensagem vai ecoar em torno de si. Você tem que se priorizar. E isso não é egoísmo, isso é autorrespeito, autoentendimento. Quando você se coloca em primeiro lugar, de forma respeitosa, de forma acolhedora, você se fortalece para ser uma pessoa com energia para poder se ajudar e ajudar aos outros também. Pessoas que estão bem, pessoas felizes, não fazem mal a ninguém, muito pelo contrário, elas contagiam com o seu bem-estar e com a sua felicidade. E esse vídeo foi bom para você? Agregou? Trouxe informações positivas? Se sim, deixe um comentário para incentivar a eu fazer mais vídeos como esse. Também se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe o próximo vídeo, que com certeza vai te trazer mais informações boas e que vão acrescentar muito na sua vida. Obrigada por estar aqui. Beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau.